A dose certa do som, UTI Nicolau Urbano, Unidade Campos, Unidade Macaé, pesquisa realizada durante o mês de maio de 2020. Através de um questionário eletrônico, 93 profissionais da linha de atendimento das unidades Campos e Macaé foram questionados a respeito da origem do ruído provocado pelo ambiente, por eles próprios, pelos colegas, pela sua capacidade de conhecimento, pela qualidade do seu conhecimento e pela percepção da clínica desses ruídos em relação à saúde dos bebês que são tratados nas unidades. Os resultados que a gente vai analisar aqui agora não refletem um julgamento externo a respeito do comportamento dos profissionais, mas reflete as respostas que o próprio grupo, 93% é a grande maioria dos profissionais que ali trabalham, que o próprio grupo julga de si mesmo. Então é um questionário interessante para ser avaliado e aí a gente vai prestar bastante atenção. A primeira resposta, a gente entende que a maioria dos profissionais, ou seja, em torno de 70% dos profissionais consideram a unidade muito barulhenta ou barulhenta, né? E apenas 30% considera a unidade silenciosa ou com níveis normais. Então a gente tem aí uma verdade constatada. Essa verdade é preocupante e a gente dá razão à imagem. Mas quando a gente cai no tom de voz do profissional, a gente percebe que quase 90% dos profissionais consideram que o próprio tom de voz é discreto e baixo ou normal. Ou seja, para uma unidade que 70% é pesada, o tom de voz do profissional é um tom de voz baixo, né? Então, isso tem que também ser olhado com bastante atenção, mas quando a gente dirige a mesma pergunta ao colega de plantão, ou seja, você acha que o seu colega de plantão, qual é o comportamento? Quase 45% dos colegas têm o seu tom de voz e sua risada considerados alto por aqueles 90%. Ou seja, me parece que 90% dos profissionais se considera falando baixo, mas considera que 45% quase dos outros profissionais falam alto. Isso é uma equação que precisa ser acertada, ela me parece estar um pouco desalinhada. Evidentemente, como a unidade foi considerada barulhenta, a gente pergunta de onde vem esse barulho. Evidentemente, não é causado por profissionais, só em torno de 5% crê nisso, causado por equipamentos, tem 20% com essa perspectiva, mas mais de 75% entendem que esse ruído é causado por uma associação entre profissionais e equipamentos. A gente só se pergunta por que a grande maior parte dos profissionais é silenciosa, por que a grande maior parte dos ruídos é causada por esses mesmos profissionais. Isso também é uma charada que a gente vai ter que matar no decorrer dos nossos estudos. Da mesma forma, quando o alarme dispara, e isso é considerado uma forma comum de ruído, o que a gente percebe é que quase 95% dos profissionais procuram ou tentam solucionar o mais rápido possível. E então, isso significa uma eficiência muito grande em diminuir o ruído mecânico, o ruído causado por uma fonte não humana, né? E que se poderia esperar que isso pudesse estar sendo responsável por uma UTI menos barulhenta, porque se 90% dos profissionais são silenciosos
e 95% de um ruído causado por um monitor é resolvido instantaneamente, a unidade não deveria ser considerada barulhenta por quase mais de 60% dos profissionais. Talvez daí essa carinha de desconfiança, não das respostas, mas da percepção, da qualidade da percepção que cada um está tendo do volume de ruído gerado na unidade. Evidentemente, a gente chega a um momento quando o colega fala alto, né? Dificilmente ele está conseguindo contaminar o outro colega para falar alto, mas 20% se mantêm omissos e não se metem para criar confusão, para não criar confusão. Apenas 42% às vezes solicitam silêncio e 34%, que é uma minoria, sempre pede silêncio. Então a gente está precisando perceber aqui que existe, apesar do conhecimento dos processos, existe uma necessidade de envolvimento desse controle de um colega pelo outro. E aí, com 20% que preferem não se envolver para não criar atrito, a gente percebe que isso é um comportamento que precisa ser mudado tanto por parte daquele que não interfere, quanto por parte daquele que sofre a intervenção, que não deverá gerar atrito, uma vez que ele está havendo um controle positivo do seu comportamento. A lágrima desse bebê é referente aos 20% que preferem deixar ele sofrer. Então, só um sinal do que a gente acaba causando com a nossa omissão. A gente entende que a grande maioria das pessoas, quase 70%, tem interesse em um curso online, que é um curso com acesso fácil, acesso na sua residência, sobre os efeitos do ruído no estresse do recém-nascido e da própria equipe. A revisão de um POP, né? O treinamento individualizado e a criação de uma campanha que foi o item isolado que mais buscou adeptos isoladamente, embora no coletivo todos tenham sido favoráveis ao conjunto das ações. Mas uma campanha mostra que a gente realmente é sensível à campanha. Nosso pensador está aqui articulando o que fazer com esse conjunto e como que a gente vai manipular essas sugestões, né? Quando a gente coloca aqui a clínica, a gente não vai utilizar o nosso tempo dessa apresentação para discutir a clínica, mas uma coisa chama atenção: sinais importantíssimos são subvalorizados, com às vezes percepção de menos de 10% dos profissionais. E sinais com pouca importância são hipervalorizados, de forma que a gente acaba usando para a leitura desse bebê a evidência de sinais que não são necessariamente evidentes, e a gente perde os sinais evidentes por não considerá-los sinais evidentes. O que significa que o bebê grita para a gente, mostra para a gente que o som está excessivo e a gente não consegue perceber. A linguagem do bebê está sendo, através deste slide, pouco reconhecida. A gente vai estudar ponto a ponto em encontros futuros, ponto a ponto de cada sintoma desse, e a gente percebe que a percepção do grupo como um todo não é compatível com o sinal que o bebê estabelece. Ele está mostrando para você um sinal e você está subvalorizando aquele sinal. Você não está dando importância àquele sinal. E alguns são realmente muito importantes, né? Então a gente vai tranquilizar esse bebê, porque na próxima pergunta a gente já também entende da mesma maneira que, embora exista uma grande possibilidade de acertativas consideradas muito
acertadas por todo mundo, algumas dessas assertativas, algumas dessas afirmações que são feitas aqui não correspondem à verdade, mas têm uma grande popularidade de crença em cima delas. Então, é como se nós estivéssemos acreditando em coisas que não éramos para acreditar. Então, a gente precisa aprender um pouco mais a respeito desses processos. A gente não vai também entrar em consideração, vai deixar essa dúvida no ar, mas elas vão ser extensamente conversadas no decorrer das próximas apresentações. É claro que isso é um assunto que assusta, né? Existem pontos que estão sendo passados por cima e a gente não está conseguindo perceber quais são. Mas é evidente, a gente chega lá numa pergunta que saiu um pouquinho fora da ordem. É claro que se 35%, em torno de 35%, já estudaram o assunto e 65% conhece apenas pela experiência pessoal, mas nunca leu muita coisa, e 16% sequer leu sobre esse tema, é óbvio que a falta de conhecimento, a falta de aprofundamento vai gerar uma interpretação duvidosa. Talvez daí a necessidade que cada um de nós teve aqui de apresentar um curso online, apresentar maiores esclarecimentos, de forma que, uma vez dotados de informação, a gente tenha pelo menos base técnica para mudar o nosso comportamento. Porque enquanto a gente está acreditando numa coisa que não existe, enquanto a gente não está vendo uma coisa que existe, a gente pode simplesmente continuar atuando sem percepção daquilo. Mas a partir do momento que a gente recebe a responsabilidade do conhecimento, a nossa responsabilidade de mudança da conduta aumenta bastante. E é isso que a gente está entendendo aqui, dessa necessidade da gente aprender e da gente passar a mudar as nossas posturas. A gente vai fazer alguns comentários, né? Então, o primeiro comentário, é claro, é que essas opiniões que são levadas aqui são a opinião do grupo, não é a opinião externa. É um questionário que foi lançado para o próprio grupo. A segunda coisa que a gente entende é que a UTI neonatal é um ambiente barulhento. Isso é uma conclusão global. A terceira coisa, que o nível de participação foi muito bom. 93 respostas para uma UTI com um pouco mais de 100 funcionários, significa que a participação espontânea e livre se deu de maneira bastante efetiva, apesar dos pedidos e tudo mais, mas foi muito rápido. Em 2 dias a gente conseguiu praticamente esse volume inteiro de respostas. Agora, existe um conflito entre um conceito que eu acho de mim, o que eu acho de você e o que você acha de mim. Parece que não existe uma harmonia, parece que não existe uma sintonia entre o que cada um acha de si e o que cada um acha um do outro. Isso precisa ser equalizado, isso precisa melhor. Eu preciso entender você como um sujeito silencioso, sendo você um sujeito silencioso, ou eu preciso julgar você barulhento e você precisa perceber que você é um sujeito barulhento. Então a gente precisa conhecer mais, fazer uma interpretação mais fiel. Não pode haver uma distorção tão grande entre a forma como eu julgo você, ou a forma como você me julga, e a forma como eu próprio me julgo. Essas faltas de concordância podem estar levando a gente a um dano perigoso para os nossos bebês. Um dado interessante é que se existe muito pouco profissional que causa ruído, existe também a identificação do outro profissional como grande gerador de ruído. E a intervenção é quase completa para questionar, para diminuir o volume do ambiente, ou seja,
na verdade, a gente não tem uma sintonia nessas três modalidades. Eu falo baixo, os outros falam alto e todos nós fazemos uma intervenção muito eficiente em relação ao ruído do ambiente. Então a grande pergunta que a gente se faz é: onde é que está o barulho? Quem está fazendo o barulho? Como que a gente consegue? É uma coisa incontrolável ou existem mecanismos que a gente possa intervir? Né? É claro que existe pouca leitura a respeito do tema. Uma das possibilidades que a gente tem é melhorar essa qualificação da leitura. E é isso que a gente vai fazer. Né? Essa pouca leitura mostra uma interpretação falha, mostra uma interpretação subdimensionada em relação a respostas muito evidentes, necessitando uma harmonia da equipe para a compreensão do processo como um todo. E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, a primeira atividade, que já deve estar sendo lançada até essa quinta-feira, é um módulo de instrução online sobre ruído e estresse. E vai demorar alguns módulos, ele vai ser lançado aos poucos, porque o assunto é muito extenso, né? Então, para ele ser feito de maneira tranquila, de maneira bastante acessível, compreensível, contingente, como o Dr. Ricardo Nunes fala, ou seja, que a informação que chegue através da instrução seja compatível com a compreensão de cada um, é necessário que a gente vá queimando etapas e fortalecendo o conhecimento de todos. Né? Cabe ao nosso grupo profissional fazer a revisão dos POPs de controle de som do ambiente. Sempre que a gente faz essa revisão, a gente aproveita para uma rediscussão com a equipe. Então, a equipe que trabalha numa unidade, ela precisa estar trabalhando de acordo com os procedimentos operacionais que a unidade determinou para seu funcionamento. Né? Como isso é um desejo de todos, uma campanha interna de controle do volume de ruído, e a gente vai chamar de ruído o lixo produzido pelo som excessivo. Então, se a gente consegue, junto com o pessoal do marketing, uma campanha para poder sensibilizar cada um de nós ao que a gente pode fazer através da diminuição de ruído, isso vai ser benefício de cada um de nós, benefício dos bebês. E com isso, a gente faz um treinamento da equipe. Esse treinamento da equipe também vai ajudar em certas situações a elaboração da obediência aos procedimentos em relação à compreensão da resposta clínica. Esse treinamento pode ser no local do trabalho, como pode ser também um treinamento teórico. Então, existem várias formas de treinar uma equipe e eu tenho certeza que o ganho vai ser de todo mundo. Bom, agradecer inicialmente a participação de todo mundo nesse trabalho, pedir empenho, dizer que o que se deseja é um crescimento de cada um de nós está aqui para cuidar dos nossos bebês e da família da melhor maneira possível, e cada um com a sua habilidade, cada um com a sua expertise, a gente vai conseguir chegar, como tem conseguido chegar nesses 25 anos de existência a UTI, com a qualidade que a UTI hoje tem orgulho de apresentar. Obrigado a todos e até quinta-feira para uma próxima conversa.